Vamos mentalizar o nosso plano espiritual, a nossa equipe, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso querido irmão, aos nossos guias e protetores, amigos espirituais, por estarmos presentes na data de hoje, aprendendo mais um pouco para nossos objetivos, que são em busca do aperfeiçoamento moral e entender tudo isso que se passou até então no planeta, em termos de princípios religiosos, né? Para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo hoje com cada um de nós, consequentemente com todo o planeta Terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, se por acaso alguém aparecer que sem entrar, eu não consegui observar aqui, que eu mudei aqui duas telas, peço que vocês possam me avisar, tá? Que eu não consegui ver. Então, vejo bem, é interessante, né, que cada encontro nosso, eu, eu ratifico aquilo que eu já vinha falando antes, e ao mesmo tempo eu fico feliz, porque na proporção que eu vou preparando material para a gente estudar, eu vou começar a adentrar nesse mundo, né, nesse mundo das encarnações passadas, nessas religiões, nessas crenças. E aí eu vejo, né, e hoje me chamou muito a atenção um pensamento que eu tive, né, nada que eu li, mas assim, ó, eu sugiro que vocês, se principalmente daqui para frente, o judaísmo é de extrema importância, ele é quase como um divisor de água. Então, assim, vamos colocar, quando a gente está estudando isso, são fatos que aconteceram, mas vamos olhar isso, ter um olhar mais sensível para o lado espiritual disso tudo. Depois, mais tarde, no final, de tudo isso aí, ou outro dia, sabe? Eu vou falar para vocês o que eu tive hoje, assim, como se eu comecei a olhar isso para o lado espiritual, não do lado das encarnações, não. Um lado muito mais profundo, sabe? Mas isso depois eu queria compartilhar com vocês. Então, hoje nós vamos entrar exatamente num estudo de uma das religiões extremamente importante no processo nosso evolutivo, e como eu falei, tá? Ele é um divisor de água. Por que eu digo isso? Segundo, outra coisa que eu acho que é importante eu falar para vocês, tá? Esse estudo sobre o judaísmo, ele é grande. Tá? Então, eu meio que dividi, e agora nós vamos entrar exatamente na história, nas ideias principais do judaísmo, né? E aí nós vamos indo até a hora que a gente achar que está na hora de parar e a gente continua depois, tá? O importante é a gente sair daqui hoje assim com a certeza de que entendeu esse processo do judaísmo, né? Por que Abraão, né? A pergunta que eu já disse para vocês. Por que Abraão? Né? Então a gente vai ver isso do porquê do Abraão como espírito encarnado naquela época. Tá? Então a gente vai entendendo assim a coisa mais amplitude. Tá? Porque, veja bem, segundo essas tradições judaicas, né, o Abraão ele é o patriarca do judaísmo. Ele é considerado do povo judeu, o pai do povo judeu.
Até hoje, nós vemos isso com muita força. E aí, o Abraão, esse espírito encarnado, com o nome de Abraão, ele sai da cidade de Ur, que era a sua cidade natal, porque ele recebera de Deus, contado isso é contado, né? As seguintes instruções. O que ele, eu estudando, vendo um pouco do filme sobre ele, eu cheguei a uma seguinte conclusão, tá? Eu peço para vocês chegarem a vocês também. Quando eles falam que Deus se apresentou para ele, né? Eu diria que um espírito de muita luz que se apresentou para ele. Quando diz, Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Então vejam bem, ele está morando em Ur, num lugar que era politeísta, inclusive o Abraão tinha um irmão que ele guardava, fazia de barro, algumas estátuas com relação aos deuses. Ele adorava aquilo. E aí ele continua: e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aí amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra amaldiçoarei teria que ser colocada dessa forma para a época. Hoje a gente sabe que não funciona assim. Deus jamais vai amaldiçoar um filho. Né? Mas, para o entendimento da época, sim, era necessário essa maneira de falar. Então, vejam bem, essa religião, a judaica, ela tem como princípio a ideia de Deus único. Trata-se de sua pedra fundamental. Fundamental, Deus único. Então, veja bem, a lei mosaica, ela foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. Olha a importância. Né? O protegido de Térmites, mãe adotiva de Moisés, tem um salto quântico, né? De Moisés, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão. Que é, né? Vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo, Moisés, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Ele que pulou de Abraão e continuou com Moisés. Nós não vamos falar agora de Moisés. Isso é só uma pincelada, que depois nós vamos estudar Moisés. Tá? Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, que é a lei de Deus, né? A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Se modifica muito, né? Porque vejamos, cada país tem a sua lei estabelecida. Né? Muda de acordo com a cultura, de acordo com o povo mesmo, né? Já a lei de Deus não, essa é invariável. Então aqui, ó, vamos fazer a diferença entre a lei de Deus e a lei de Moisés. Tá? A lei de Deus, escrita por Deus em tábuas de pedra, certo? Escrita por Moisés num livro. Isso é a lei de Moisés. A lei de Deus, colocada dentro da Arca da Aliança.
a de Moisés, posta ao lado da Arca da Aliança de Deus. É uma lei moral. Para Moisés, é uma lei cerimonial. Para Deus, exaltada por Cristo, não é abolida. Na Moisés, abolida por Cristo na cruz. Para Deus, é espiritual. Para Moisés, é carnal. Para Deus, existia antes do pecado. Para Moisés, ordenada por causa do pecado. A lei de Deus é a lei da liberdade, e não um jugo pesado. Para Moisés, é uma lei condenatória, um jugo pesado. E por último, aqui, para Deus, a lei de Deus é perfeita. Para Moisés, é imperfeita. Um dos costumes, né? Pode falar, Ricardo. Eu não sei o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, na verdade, eles procuram até hoje, né? Aquele símbolo é uma arca, um tipo de um baú enorme, né? Que diz nos textos evangélicos, inclusive, principalmente no Alcorão, que essa arca foi feita pelos judeus, dentro foi para guardar as leis de Moisés, os 10 mandamentos, né? E ela é cultuada hoje, né? Vamos ver mais na frente, ela é cultuada, essa arca, naquela cerimônia do que ele fica rodando, né? Foi lá, Elizabeth, boa noite. Eles ficam rodando assim, uma em volta, sabe? No sentido só. Sei. Da frente vai mostrar, eu trouxe foto. Aí tu vai entender bem, vai ficar bem fácil de entender. Mas ela é até hoje, a arca é uma coisa que, por exemplo, na religião dos crentes, eles usam muito isso, né? O judaísmo usa muito. Tá? Então, aqui nós vamos começar a ver umas coisas interessantes, tá? Só me responde uma coisa, está aparecendo bem os slides para vocês? Está pequeno, está grande? Tá bom, para mim. Tá bom? Então, vocês vejam bem. É surpreendente a influência exercida pelos judeus na cultura ocidental. Influência exercida pelos judeus na nossa cultura. Quando se considera a simplicidade de suas origens e o tamanho minúsculo do território onde se fixaram. Cerca de 250 quilômetros de extensão por 80 quilômetros de largura, na parte mais ampla. Então, aqui eu botei aqui uma gravura, né? Que fala uma coisa assim, ó. Eu já vou até adiantar para vocês, que eu acho que é importante. Depois eu vou ler para esse mapa. Esse mapa minúsculo aqui, né? Israel, Reino de Judá, Síria, né? Irã, Iraque, e fica tudo aqui, né? Então vocês vão começar, nós estamos começando a estudar aqui embasa o judaísmo, e vai ser muito forte durante os nossos estudos que nós vamos ficar fixados em cima desse território, que não é pequeno, que não é grande, desculpa, e que já estão nessa lida, diria assim, a gíria, há muitos anos, milhares de anos antes de Cristo. Aí, é isso que eu quero dizer, que eu queria dizer para vocês. Pensem no projeto reencarnatório. Lá de Abraão, né, vamos ver um pouco mais na frente, saindo lá de Ur, no deserto. Se for ver a quantidade de espíritos encarnados no planeta Terra, com exceção de índios, mas no planeta Terra, vamos ver que há 90% mais ou menos por aí é que habitava essa região. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que eles desencarnavam e reencarnavam e voltavam para o mesmo dos territórios da região, né? Trazendo o quê? Trazendo aquilo que deixou que ao reencarnar, desencarnar, a sua personalidade, né? Se eu encarnei naquele momento com, com entendimento do que existiam vários deuses, e não somente um, com certeza absoluta eu ia voltar a reencarnar com essa tendência, com essa possibilidade. Então, isso começa a criar, depois nós vamos ver mais na frente, os conflitos. E esses conflitos geraram o quê? Muita batalha, muita discórdia. E essas discórdias, apesar de vir depois o cristianismo, não importa o tempo, não importa outras religiões, eles continuam brigando até hoje. É isso que eu queria que vocês olhassem daqui para frente. Hoje, ontem e hoje. Nós vamos ver mais na frente as 12 tribos de Israel, que teve início em Abraão. Mas isso mais na frente. Tá? Mas não sair fora do raciocínio agora. Então, veja bem. A palavra judeu deriva de Judeia, nome de uma parte do antigo reino de Israel. Antigo reino de Israel. A religião também é chamada de mosaica, já que considera Moisés um dos seus fundadores. O Estado de Israel, ele define o judeu como alguém cuja mãe é judia e que não pratica nenhuma outra fé. Olha bem a cultura, né? Então, o Estado de Israel, ela define o judeu. Tu és judeu. Para que seja judeu, a tua mãe, ela tem que ser judia. E que não pratica nenhuma outra fé. Aos poucos, porém, essa definição foi ampliada para incluir o cônjuge. Quer dizer, aí o marido, o pai, ele foi mais tarde, né? Foi incluído ele nessa exigência. O judaísmo não é apenas uma comunidade religiosa, mas também étnica. O povo de Israel acredita-se descendente dos patriarcas. Eles acreditam até hoje que são descendentes dos patriarcas Abraão, mas na frente nós vamos falar mais, do Isaac, Jacó, que também nós vamos falar muito, e das matriarcas Sara, ou antigamente chamava-se Sarai, como depois que ela engravidou e nasceu, teve seu filho, aí passou a ser chamada de Sara. Rebeca, Raquel e Lia, os quais teriam moldado as características da raça pela aliança que fizeram com Deus. Olha como isso é forte, que até hoje, estou falando isso, até hoje eles levam isso no pé da letra. Então veja que interessante aqui. Ó. Segundo as tradições, agora vamos entrar no Abraão. Segundo as tradições, um habitante, Abraão, né, que era um habitante da alta Mesopotâmia, eu vou passar o cursorzinho aqui, ó. Mesopotâmia está aqui, Ur, a cidade em que ele nasceu. Então, o que quer dizer aqui? Abraão, um habitante da alta Mesopotâmia, deixou a cidade de Ur, em Arã, a região toda aqui é Arã, atualmente situado no sul do Iraque, partindo com a sua esposa Sara e Ló, um sobrinho e demais pessoas do seu clã, em busca da terra habitada pelos cananeus.
onde criaria os seus filhos. Por que isso aconteceu? Porque em Ur, o Abraão estava caminhando no deserto, em deserto, né? Andando normalmente, veio, que Deus veio. Apareceu um espírito, para mim, um espírito de muita luz. E disse para ele, como é que ele cita que Deus falou? Ok, saia, leve tudo, tá? Isso ele falou para o pai dele, que ia tomar essa decisão. O pai, já 12, ele, na verdade, ele não. O pai não diz não aceitava aquilo. Eles eram politeístas, mas ele, olhando para o filho, ele que acreditou nisso, e o pai seguiu com ele até Arã. Né? Depois de lá ele fica lá. Mas mais na frente nós vamos ficar isso aí. A trajetória do Abraão, que é de suma importância, a gente vê isso. Isso aqui não era estrada de ferro. Não tinha asfalto, não tinha nada. Né? Ele foi, Abraão, na verdade, o Abraão ele foi, como é que se diz? Ele foi pela fé, porque ele não tinha visto nada. Ele acreditou naquilo que foi falado para ele. Ele atravessou os desertos, passou extrema dificuldade. Não foi fácil, mas ele nunca deixou de ter fé. Então, o Abraão, ele foi uma referência até hoje para o judaísmo, pela sua determinação, pela sua fé, pela sua crença. Né? E quem não viu, eu sugiro assistir o filme, que é bem legal, bem bacana. E aí ele partiu. Então, Abraão teria recebido de Deus a inspiração de estabelecer-se nesse país, fundando ali uma descendência acumulada de favores por Deus e objeto da sua especial predileção. O Abraão, ele enfrenta situações terríveis no deserto e, por fim, ele enfrentou um momento muito difícil, foi com o Egito, próximo ao Egito. Ele passou muita dificuldade. Então, na Gênesis, ele diz assim, o local onde Abraão foi viver recebeu o nome de Canaã, ou pedra, ou terra prometida. Então, vocês olhem bem aqui na gravura. Ur ficava aqui, a cidade de Ur. Né? Ele atravessa esse pedaço todo, aqui em cima o pai dele fica. O pai dele não segue. E ele segue e desce até Canaã. Passa pelo deserto, passa pela Síria, hoje Síria, Damasco, atravessa o deserto e estabelece em Canaã. Ele achava que Canaã era... Porque o Deus que ele fala não apareceu para ele e disse, tu vais para Canaã, vai dar o nome daquele lugar de Canaã. Não. Ele foi usando sempre a intuição. Sempre usando a intuição. Isso é um fator, assim, extremamente relevante, né? Porque a pessoa tem fé, não acredita. Como é que eu vou sair daqui de um lugar estabelecido, lá na cidade de Ur? Leva a família, leva o pai, que vai ficar, morre lá em Arã, né? E leva um sobrinho que vai junto com ele também, e mais uma quantidade, vai ovelha, vai um povo enorme com ele. E ele com a responsabilidade inteira de que era o único que dizia assim, nós vamos encontrar a terra prometida. Lá nós seremos felizes. E então, olha a responsabilidade dele, do Abraão. Mas a fé era muito grande. Então, o poder patriarcal de Abraão foi com a sua morte, pois, né? Ao seu filho Isaque. E deste para Jacó, que, por sua vez, o passou para seus 12 filhos. Isso aqui nós vamos ler, estudar muito, porque nós vamos falou aqui, 12 filhos
de Jacó, tá? Com descendência do filho em que Abraão colocou como seu herdeiro. Na verdade, Abraão teve 2 filhos. Nós vamos ver na frente isso, mas eu vou citar agora. Um com a escrava, porque a Sara não podia ter filho. Ela não tinha como poder ter filho. A idade já também estava avançada. E aí ela submeteu a que Abraão fizesse um filho com uma serva, que veio com ela do Egito, que ela também foi aprisionada no Egito, numa passagem no Egito, a Sara. E ela saiu do Egito junto com essas servas, e o Abraão, o primeiro filho de Abraão, foi com essa serva. Tempos depois, anos depois, mas o Abraão dizia, mas Deus me disse que o filho meu seria com a Sara. E ela, então, em determinado momento, já bem idosa, ela engravidou e teve o seu filho, o Isaac. A história é muito bonita. Ele teve o filho com Isaac. Abraão amava muito Isaac, como também Ezequiel, que era o primeiro filho dele, com a escrava. Mas na frente vamos falar mais, que é bem bacana, sabe? Que agora não é esse o fato. O fato agora é a gente conhecer isso, ó, essa passagem de Abraão. Né? Com a morte dele, ele transferiu para o seu filho Isaque, que era filho dele com a Sara. Então aqui veja interessante. Sabe-se, porém, que o primeiro filho de Abraão não foi Isaque. Este era filho que teve com Sara, como eu falei, a sua esposa. Gerado após o nascimento do primogênito Ismael, o primeiro filho que chamava Ismael, com a serva egípcia, a escrava. Né? Tá aqui, ó. Abraão, ele teve Agar, era escrava, que teve um filho chamado Ismael, era filho do Abraão. E Sara, que era a esposa dele, teve filhos com Isaac, que chamou-se Isaac. Então, os judeus falam que o Isaac é filho da promessa. Né? Isso é bacana a gente entender bem. Vou explicar por quê. Porque partindo dessa árvore genealógica aqui, ó, nós vamos ver o Iraque, aquela região hoje, 4, 5 mil anos depois. Nós vamos ver hoje qual é a consequência disso. Por que os espíritos não se abraçaram de uma forma de irmandade, mas foi ao contrário? E na frente nós vamos ver o que aconteceu. O primeiro problema, diria assim, em relação ao que está ocorrendo hoje. Então vamos lá. Após a morte de Sara, aí a Sara vem a falecer, Abraão casa com Quetura, que eles geraram 6 filhos. Zinrã, Jogsã, Meda, Mídia, Isbac e Suá. Abraão, entretanto, considerou o seu herdeiro legítimo apenas o Isaac. Ele teve vários filhos com outra, mas, no entanto, não. O herdeiro legítimo para o Abraão era o Isaac. Por quê? Porque Deus disse, teu filho será, né, a sequência, a tua continuidade da tua, diria hoje, né? A gente poderia falar isso hoje, da tua missão. Descendência. Descendência, missão. Então, aqui continua. Olha só que interessante. É bom a gente parar um pouco nesses 12 filhos de Jacó, porque aí vai abrir um leque para a gente ter entendimento para todos nós. Tá? Então, veja bem, o Jacó. Quem é que era o Jacó, né? Olha só. Os 12 filhos de Jacó, considerados os legítimos descendentes de Abraão, formam as 12 tribos judaicas. E aí começa o quê? Olha só. Jacó. Jacó casou com Lia e com Raquel, que teve Zilpa,
Com a Lia teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Com Zilpa teve Gade e Asser. Com o casamento com Raquel, ele teve o José e o Benjamim, que tiveram Efraim e Manassés. Já com a Bila, nasceu Dan e Naftali. Um dos filhos de Jacó com Raquel, aqui, ó, um dos filhos de Jacó com Raquel, chamado de José, ele foi vendido como escravo ao faraó egípcio. Mas, em razão da fama e a autoridade por ele conquistadas, tornou-se vice-rei do Egito. Olha que interessante, ele saiu daqui como um escravo e se tornou vice-rei do Egito, pelo respeito que eles tinham por ele, pelas conquistas dele, né? Então, veja, aqui está bem claro, ó. Eu volto a falar aqui nas 12 tribos de Israel, que são faladas até hoje. É importante a gente guardar bem isso. Os 12 filhos de Jacó. Como é que surgiram os 12 filhos de Jacó? O casamento de Sara com Abraão, sua primeira esposa, se chamava Saraí, e no casamento, quando ela teve um filho, ela passou a se chamar Sara. Ela teve Isaac. Lembram que o outro filho foi da escrava, né? Mas não vamos considerar esse que o Abraão considerou legítimo dele, né? Primogênito. Então, foi o filho único que teve com a Sara. Chamava-se Isaac. Isaac casou com Rebeca. Olha que interessante. Como Isaac casou com Rebeca, ele teve Isaú e Jacó. Olha, apareceu o nome de Jacó aqui. Então, Jacó vinha a ser neto do Abraão. Certo? Pode falar, Simone. Interromper, Pode mas falar. sabe por que esse José foi parar? Ó, na verdade, os irmãos levaram ele embora, Ah, sim. né? E aí, Ele foi meio que expulso dos irmãos. Os irmãos renegaram ele. escondido no planeta. Acho E que aí, depois ele voltou como esse comandante. vice Ele, do ele se Egito, né? tornou um dos homens mais poderosos do Egito. Isso mesmo. Olha que interessante, tá? Então, olha só. Vou falar do Jacó, tá? O Jacó teve um casamento com a Lia. A Lia deu Rubem, o Simeão, o Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Dina. A Raquel, outra companheira do Jacó, nasceu José, é isso que nós estamos falando aqui, a Simone ajudou, e o Benjamim. O Jacó com a Bila nasceu Dan e Naftali. E o Jacó com Zilpa nasceu Gade e Asser. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu estou querendo dizer para vocês, tá? A importância disso. É porque esses conhecimentos para nós é muito importante. Vejam bem, essa região toda ela foi dividida em 12 partes. 12 tribos, que chamam, tá? Olhem só, tá? Aqui é o neto de Abraão, que casou 4 vezes, e que dessas 4 casamentos, ele deu 12, 13 para a mulher. Mas eles consideraram as tribos, a divisão para as tribos, os homens. Então, vejam bem, aqui começou a divisão, a marcação de território. Olha que interessante. Se olhar bem, eram tudo irmãos de mãe diferentes. Mas o pai, né, Jacó. Então, eles se separaram como se fosse assim nos tempos atuais. Tá?
vou botar aqui, esse terreno aqui é meu, bota uma cerca, bota o muro. O vizinho animou. Completamente diferente. Mas foi assim que foi feito. Então, veja, aqui, nessa região aqui, ó, Simeão, aqui o Judá, aqui o Dan, o Efraim, e assim vai subindo, né? O Dan lá em cima, aqui em cima, o Dan, hoje deve ser a Síria, por ali. Então, o Mar da Galileia, né? Aqui o Gade, Ruben. Então, assim, ó, tudo foi fragmentado para, para que esses aqui pudessem administrar. Aí eu quero aquilo que eu falei para vocês no início. Voltamos a refletir sob o ponto de vista espiritual. Espiritual. Tá? Vamos voltar sob o ponto de vista espiritual. Continuando aqui. Ó. Aqui voltamos aqui para o caminho do hebreu, tá? Dos hebreus. Por volta de 1700 antes de Cristo, o povo judeu ele migra para o Egito, certo? Nós já falamos ainda há pouco. Em razão da fome, onde é escravizado, por aproximadamente 400 anos. História lá do Egito, né, de Moisés, tá. A libertação do povo judeu ocorre por volta de 1300 antes de Cristo. É 1300 anos. Seguida da fuga do Egito, comandada por Moisés, um judeu criado por Termutes, irmã do faraó, após tê-lo recolhido nas águas do rio Nilo. Ok. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Vocês olham a caminhada do Abraão. Uma caminhada longa até chegar, né, aqui nessa região da Palestina hoje. A caminhada, até aqui, ó, o Abraão, quando saiu daí, até aqui, ele veio com o pai junto. Daqui para cá, o pai não veio mais. E aqui, essa parte verde aqui, é a migração para o Egito. Eles ficaram aqui naquela terra que era proibida, que era prometida, tá? Mas a situação, a fome, etc. Eles migraram para o Egito. Do Egito à Terra Prometida, sob a direção de Moisés. Quer dizer, Moisés seguiu, ou deu continuidade, àqueles objetivos em que Abraão, há 1400 anos atrás, tinha recebido. Então, vocês observam, começar a olhar assim, então, o Abraão, quando é que Abraão nasceu, quando é que Abraão desencarnou? Moisés, quando é que Moisés nasceu, quando é que Moisés desencarnou? Vocês observam a continuidade desse projeto, da libertação do povo, de uma terra prometida. Imagine isso ao longo de milhares de anos, isso sendo embutido na cultura, na crença. Né? Então, sobre várias interpretações, uma delas é, nós vamos ver depois disso tudo aí, mais na frente um pouco, nós vamos ver a religião judaica, né? O islamismo, que foi 300 anos depois do Cristo ainda. Aí você vê como isso é forte, foi forte na cultura dele. Então, saindo do Egito, os ex-cativos atravessam o Mar Vermelho, aqui, Mar Vermelho, aqui, ó. Eles atravessam o Mar Vermelho, vivendo 40 anos no deserto, e submetendo-se a todo tipo de dificuldades próprias da vida nômade. O grande êxodo dos israelitas foi, segundo a Bíblia, de 603.550 homens. Aí, voltando aqui para o mapa, mais de 1000 anos, Abraão fez essa caminhada aqui, né? Veio para cá, Moisés tocou, tá?
voltam, né? Hoje, como é que, depois nós vamos chegar lá, tá? Como é que Israel hoje se tornou um país, assim, agora sim, agora isso aqui é meu. Isso é recente, décadas agora. Ele teve o espaço dele, diria assim, né? Então, é uma coisa interessante, são milhares e milhares de anos um povo buscando a terra prometida, né? E que agora, coisa que acontece, 20 anos, eu tenho a data guardada ali, depois eu tenho. Foi em 47, Felipe. 1947, né? É. Isso, tá vendo? 1947, depois de Cristo. Então, é de se pensar, né? Então, durante a peregrinação pelo deserto, Moisés recebe as tábuas da lei, também chamadas de Decálogo, ou Dez Mandamentos, no Monte Sinai, cadeia montanhosa de Horeb, fundando efetivamente a religião judaica. Isso aqui depois na frente nós vamos se aprofundar, tá, na vida de Moisés. Isso aqui é só informação por enquanto. As tábuas das leis foram guardadas em uma arca. Aí entra lá, Ricardo. A Arca da Aliança. Entendi. Entendeu? Especialmente construída para abrigá-las. Lá no Êxodo, né? Haveria ainda um tabernáculo para a arca. Um propiciatório de ouro que deveria ser colocado acima da arca. Por isso tem um símbolo outro quando a gente vê foto. Né? E uma mesa de madeira de lei, coberta de ouro, contendo castiçais, também de ouro, e outros objetos necessários ao cerimonial religioso. Vamos lá, continuando. A arca e os 10 mandamentos acompanharam os judeus durante o tempo em que permaneceram no deserto com Moisés. Antes de morrer, aí já entra outro braço, hein? Antes de morrer, Moisés, logo após ter localizado Canaã, lembra de Abraão? Que botou o nome do lugar onde ficaram de Canaã? Pois é. Então, Moisés, antes de morrer, logo após ter localizado Canaã, nomeou Josué, filho de Num, seu sucessor, cumprindo assim a profecia de que encontraria a terra prometida antes da sua morte. Então, vamos ver a coisa aqui. Filho de Num. Deixa eu ver se o Num está aqui entre um desses aqui. Filho de Num. Num. Não, não está aqui não. Ele não. Se fosse um deles lá. Então, o Josué, quem já viu a vida de Josué, quem já viu filmes, é bem interessante. Né? É um guerreiro. Josué foi um guerreiro. Foi inspirado a atravessar o Rio Jordão. Ele tinha que atravessar o Rio Jordão, levando consigo os filhos de Israel, a terra que lhe foi prometida por Deus, segundo o relato de suas escrituras. Do deserto, Rio Jordão, até o Líbano, aí até o rio Eufrates, abrangendo o território dos heteus, estendendo-se até o mar em direção ao oponente. Então vejam que ele faz essa volta toda, né? Ele faz a volta toda aqui, ele atravessa, olha só o caminho que ele faz, a possível rota do Êxodo, tá? Ele vem daqui, entra no deserto, parece o mar aqui, mar vermelho, vem pelo deserto de Sim, passa pelo Monte Sinai, sobe, né? Vai Edom, Rio Jordão, aí atravessa aqui o Rio Jordão, Jericó, Jerusalém, Canaã, para chegar em Canaã. Vocês observam isso aqui, caminhando em deserto, com calor, com pouca água, lutando. O Josué foi um guerreiro. E aí,
Acontece que essa terra já era habitada por diferentes povos. Quer dizer, Josué chegou lá, não pegou tudo prontinho para ele. Já tinha habitantes, dos cananeus, dos heteus, dos heveus, pezeus, gigazeus, amoreus e jebuseus, que foram dominados pelos judeus. Lá em Josué 3, 10, 5, 1. Tudo isso aconteceu no século 13 antes de Cristo, aproximadamente. Quer dizer, o quê? 1.300 anos. Antes de Cristo. As terras conquistadas, aí volto lá para aquele ponto que eu falei para você, tá? Ó, porque isso que nós estamos estudando aqui, entendendo aqui, é só um resumo de tudo, tá? As terras conquistadas são divididas em 12 partes, lembra lá do filho de Jacó? E entregues a cada uma das tribos judaicas. Os cananeus e outros povos continuaram em luta com os judeus, conquistadores, por algum tempo, até serem contidos pelos representantes da tribo de Judá. Assim, ó, em outras palavras, tá? Ali começou a guerra, começou a briga. Né? Conquista, briga, espaço, cultura, enfim, religião, tudo. E aí, o mais interessante disso é essa parte aqui. Ó. Após a morte de Josué, que aí Josué vem a falecer, vem a morrer, daquela tribo é governada por juízes. Eles tiraram o representante lá da tribo, lá, o rei, sei lá, e botaram juízes, como Samuel. Os juízes passaram a governar as tribos, porque os judeus, abandonando o culto de Deus, passaram a adorar outros deuses, como Baal e Astarote. Aí, vamos voltar para a espiritualidade, vamos pensar um pouquinho sobre o processo da reencarnação. Vamos considerar isso, tá? Só para a gente imaginar aqui, fazer uma viagem. Que aquela região ali, como eu falei inicialmente, é uma região, era, em termos de população, no mundo, era maior, talvez 90%, e eles reencarnavam e desencarnavam, reencarnavam e desencarnavam, reencarnavam e desencarnavam. Então eu reencarnei agora, desencarnei com um pensamento em só existia um Deus, desencarnei. Retornei, entro numa sociedade que era politeísta, vários deuses, cultura, aquilo tudo em cima. É difícil, por isso que eu digo, como é difícil a gente evoluir. Porque depende de tudo, depende de onde tu vai nascer, depende da tua família, depende da cultura daquele país, depende de uma série, e depende, acima de tudo, somente de ti. Mas, pela pouca evolução, deixa eu levar. Então, aqui, os judeus abandonaram o culto de Deus e passaram a adorar outros deuses, como era antes deles. Posteriormente, esses juízes foram substituídos por reis. Está lá em Samuel 8. Como Saul, da tribo de Benjamim. Como Samuel, Davi, Samuel, reis, Salomão, filhos de Davi, que constrói o primeiro templo de Jerusalém. Esse primeiro templo de Jerusalém foi entre o ano 970 e 931 antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Com a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, torna-se rei. Mas no seu reinado acontece a revolta das tribos de Israel, separando-se a tribo de Davi, ou de Israel, das demais. Aí, definitivamente. Então, veja bem, essas tribos, elas se organizavam em dois reinos, o reino de Judá
e o reino de Israel. O reino de Judá manteve a antiga capital do rei Davi, Jerusalém, hoje, né? E com ela o templo histórico do rei Salomão, o que lhe acarretou ascendência religiosa. Embora a cidade de Jerusalém viesse a ser conquistada pelo babilônico Nabucodonosor. Isso quando? Em 586 a.C. E mais tarde, pelo romano Pompeu. O Nabucodonosor, então rei da Babilônia, ele destrói o templo de Salomão e deporta a maioria do povo judeu. A partir desse exílio na Babilônia, é que se pode falar de judaísmo, ou religião judaica, propriamente dito. O reino de Israel, na Samária, é destruído em 721 a.C. Então, vocês observam como esses conflitos se acirraram, né? E que hoje ainda existem, só com outro olhar, né? Mas vejam vocês que isso vai e volta, né? Interessante. E no ano 586 a.C., mantendo-se a divisão das tribos judaicas em 2 reinos, quer dizer, eram 12 para 2 reinos, nasce a esperança e a fé no advento de um Messias, o enviado de Deus, capaz de restaurar a unidade do povo, garantindo-lhe soberania divina sobre a humanidade. Fala-se agora em Messias, em enviado de Deus. Pode falar, Simone. Não é nada, é que eu caí e voltei de novo. Tudo bem. Está tudo bem, né? Tudo bem. Então, veja bem, aqui o mapa, né? O mapa da hoje. O que é o Egito ali? Israel, a Palestina, a Cisjordânia, Gaza, Síria, Líbano, Jordânia. Ali tem um território, um mapa menor, controlado por Israel. Vejam que olhar para esse espaço aqui de terra e para o que a gente está estudando aqui agora, né, continua essa confusão toda. Os judeus voltam a Palestina em 538 a.C. Os judeus reconstroem aí o Templo de Salomão, vivendo breves períodos de independência, breves, interrompido pelas constantes invasões das potências estrangeiras. Entre o século II e o século IV a.C., migrações voluntárias difundem a religião e a cultura judaica por todo o Oriente Médio. Aí já abrangeu o Oriente Médio. Então, em 63 a.C., Jerusalém é conquistada pelos romanos, sob o comando de Pompeu. Jerusalém figurou como capital do reino da Judeia, sob a dinastia de Herodes. Em consequência de sublevação dos judeus, Jerusalém, novamente cercada e incendiada por tropas romanas, sob o comando do general e futuro imperador Tito. Reduzida colônia no tempo do imperador Adriano, sob o nome de Aelia Capitolina, restaurou-lhe a denominação tradicional Jerusalém. O imperador Constantino. Somente com o imperador Constantino que retorna ao nome de Jerusalém. No ano 6, quer dizer, bem próximo do nascimento de Cristo, no ano 6, depois de Cristo, Cristo tinha 6 anos, a Judéia torna-se província de Roma. Em 70 depois de Cristo,
Os romanos destroem o templo e, em 135, Jerusalém é arrasada, com a destruição do templo de Jerusalém, pela segunda vez, e da própria cidade. Inicia-se o período da grande dispersão do povo judeu, conhecida como diáspora. Espalhados por todos os continentes, os judeus mantêm sua cultura, unidade cultural e religiosa. Eles mantêm isso, a tradição forte. A diáspora termina em 1948, com a criação do Estado de Israel. 1948 depois de Cristo. Existe atualmente cerca de 13 milhões de judeus em todo o mundo. 4 milhões e meio vivem no Estado de Israel. Agora, o que chama a atenção e para a gente ficar pensando essa semana, esse tudo que nós falamos aqui dos judeus, da busca pelo seu espaço, pela sua... só foi oficializado em 1948. Então, veja bem, 77 anos atrás. Aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Rapidinho. Como é que o Império Romano fez naquela região. Essas setinhas aqui, ó, em roxinho aqui, são as campanhas militares dos romanos. Naquela região, o verde escuro, a área conquistada pelos romanos no ano 67. Tudo próximo ao nascimento de Cristo. Essa aqui, marrom, área reconquistada pelos romanos no ano 68. Essa aqui, ó. Né? Jerusalém. E últimas fortalezas judaicas a se render aos romanos entre os anos 70 e 73. Essas escuras aqui. Então, meus amigos, eu estou querendo dizer para vocês que a história deles ela é muito, poderia, bonita em termos de fé, de determinação, né? Ela é muito bonita. E ela perdura até hoje. Ainda, povos judeus, muitas vezes, meu Deus, não vamos muito longe. Em 44, na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu foi, nós sabemos o que aconteceu com eles. Parece que eles foram perseguidos milhares de anos. E eu quero dizer isso agora falando novamente sobre o ponto de vista, sobre a ótica da espiritualidade, né? É incrível, né? Porque os espíritos desencarnam num processo e muitas vezes retornam para aquele mesmo espaço, porque é ali que vão começar, é a oportunidade, e tinha que ser daquela forma, né? Como ainda é hoje, né? Então conquistaram, ok. Hoje se defendem, dizem que se defendem, né, do ataque daquela, diria assim, a gente mudando agora o foco. As tribos voltaram com outro nome. As 12 tribos voltaram, existem com outros nomes, com outras etnias, com outros princípios religiosos, com outras ideologias, etc, etc, etc. E com os mesmos espíritos. Muitas vezes nós estudamos no espírito. Você está consolidado. Ficou mudo aqui para mim, o dele. Agora não, né? Deu. Então, dizer assim para vocês, ó, existe karma coletivo. A espiritualidade fala muito em karma coletivo. Né? É que quando não se resolvem, estão unidos, mas não se resolvem. Tem que se resolver. Tem que se perdoar. Tem que se aceitar. Isso na nossa vida, como também em regiões, em países. Né? Eu particularmente, tá? Eu analiso essa região ali com o karma coletivo. Que precisam ser, porque vejam bem, um espírito desse
Pode falar, Ricardo. Está me ouvindo com o microfone? Está me ouvindo? Tá. Bem. Deixa eu ver se eu entendi bem. É confusa essa história aí. Realmente é. Mas, pelo que eu entendi, Abraão saiu lá de Ur, deu a volta toda e ele e a turma dele foram os primeiros invasores, não foi? Porque eles foram em busca Mas eles foram os que primeiro começaram. E essa região que tu diz que ele chega aí da Terra Prometida, Canaã e tudo ali, já tinha uma turma lá instalada, né? Um pouquinho mais na frente tinha o Egito. Já. Mas o Abraão, ele foi de uma maneira, eu quero dizer assim, por ele não conhecer e acreditar nessa Terra Prometida, né, na libertação do seu povo, ele... Vamos. Eu assisti, até para mim ter mais subsídio aqui para falar um pouco, eu assisti um filme, é muito bacana o filme sobre a vida de Abraão, sabe? É muito ensinamento. E se vocês assistirem, vocês vão ver que vai ao encontro disso que nós estamos falando hoje, e ele fica mais solidificado no entendimento. Porque isso é bíblico, né? Poucas pessoas leem a Bíblia, nosso dia a dia a gente passa batido, né? Até porque também a gente está no Ocidente, outras religiões predominam, né? Então, existe muita, como dizer, não aceitação do islamismo, entendeu? Então, imagina, então a gente só para entender isso, para nós se posicionarmos, a gente tem que buscar exatamente isso, entender, agora a gente pode buscar através de YouTube, né, de aulas no YouTube, que tem um monte de filmes. O filme é muito bom, tá? Abraão não foi essa... No filme mostra. A gente sabe, tem um pouco de sensacional aí, mas assim, o filme mostra a dificuldade que Abraão passou. Passou por situação assim, olha, tem que ter muita fé, muita determinação. E aí, uma coisa que... Isso aqui eu queria falar para vocês, tá? Mas, por favor, eu não li em lugar nenhum. Isso é coisa da minha cabeça. Mas só para você pensar, tá certo? Isso eu pensei hoje, estava quieto, pensei. Olha só, é porque nós somos muito atrasados ainda, a gente tem dificuldade de entender como um todo. Nós falamos semana passada, ou retrasada, sobre a... Como é que é o nome? A Capela, lembra? Até eu dei o nome do livro para vocês, que é um livro excepcional, que é de Lucas. O Lucas escreve esse livro, enganado. Então, assim, eu fiquei pensando, tá? Os primeiros a colonizar o nosso planeta Terra, tirando lá o homem das cavernas, etc. Eu digo mais para cá, mais um pouquinho para cá, 4.000 anos, e assim, pode ter sido capelinos. Porque, veja bem, para Abraão ter essa ideia de, sabe, e levar um povo com ele, Moisés dá continuidade, né? E sempre, depois fala em Messias, fala a vinda de um Deus. Isso já é um missionário, um espírito missionário, que teria que passar por essa dificuldade, até porque o que eles fizeram foi importante para todos nós, e é importante até hoje, a gente ao menos ter um rumo, né? E eu fiquei pensando, será que isso não são também espíritos como os capelinos, que retornaram? Porque nós podemos pensar assim, mas 1.000 anos de diferença, 2.000, 2.000 anos, 3.000 anos no plano espiritual não é nada. Não é nada, é um pensamento. Pode, né? Pode ter sido, né? Porque é diferente, é um pensamento diferente, é um libertador, né? Mas sempre encontrando dificuldade, sempre encontrando obstáculos difíceis, né? Pondo em prova, não só o caso de Abraão, que ele foi sozinho com a fé dele, acreditando nisso, né? Influenciando os outros. E tem mais, hein? O Ismael era pequenininho,
quando Abraão foi colocado à prova da sua fé, quando levou o filho único, Ismael, para ser sacrificado. Ah, tu tá sem áudio, Luiz. Tá sem áudio, Luiz. Deu. Não foi o de Abraão? Não foi o Abraão que foi Oi? Sacrificar. Foi ordenado para sacrificar o filho, né? O Ismael, o único filho. O Isaac. Não, o Ismael. Não, o Isaac ele mandou embora depois. Foi o Ismael. Não foi o Isaac que foi o herdeiro dele? Ismael Do Abraão? O Isaac foi filho com a escrava. Então, O Ismael foi esse? filho. Não foi esse que ele foi. Não? Não foi o Ismael. O Ismael é filho de Sara. Estou confundido, então. Ele foi filho de Sara. E aí, para provar a sua fé, diz, né? Deus pediu que ele sacrificasse o filho único. E ele leva o menino até um monte lá que eles sacrificavam os animais, ovelhas, etc. E na hora que ele vai sacrificar o filho, vem a palavra e diz, né? E aí ele chora e tal. O tempo também pode ser um pouco de, a gente não sabe nunca mais. A verdade é que ele deixa um legado de fé, um legado de certeza. Sim. Esse é o legado dele. Você falou que foi Ismael, Luiz? Ismael, não é? Não, eu consultei aqui rapidamente, me aparece aqui com Abraão quase sacrificou seu filho Isaque a mando de Deus. Eu acho que é o Isaac também. Não, Mas o Isaac. no último momento por um anjo. Ah, deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Agora foi até bom falar nisso aí, porque só pegar aqui o negócio, para gente ter uma. Porque o Isaac é que era o filho dele com a Sara. Ah, então é isso aí. Desculpa, tá? Desculpa. Vamos combinar que é muito difícil, né? Tá certo, Luiz. Tá certo. Desculpa, tá certo. É o Isaac, filho com a Sara. Eu sabia que a mãe era a Sara. Então. O Ismael era o filho com a Agar, que era a escrava. Agora, eu acho que tem outra coisa também importante no judaísmo, e talvez eles se sintam o povo escolhido por Deus, etc., porque foram os primeiros a professar o monoteísmo, né? Os primeiros que professam e se fixam nessa ideia e combatem. Tanto é que durante a travessia do deserto, o Moisés teve que combater o politeísmo que começou a se reinstalar novamente no povo. Sim, durante a travessia do deserto. Mas eles eram fiéis. Imagina, né? Isso há 1.300 ao monoteísmo, né? 1.300 anos antes de Cristo. É isso aí, pessoal. Vamos. Mas eu acho que deu para já mexer com a gente, né? Assista um filme, vale a pena assistir, tá? Vale a pena. Então, pessoal, vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, pelo estudo de hoje. E a Neuzinha quer falar alguma coisa, Neuzinha? Vai sem som, Luiz. Eu estava com fone de ouvido, vou tirar o fone de ouvido, pode deixar. Oi, Neuzinha. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, pessoal, vamos imaginar que nossos amigos espirituais, né, o nosso protetor, Deus, nosso Pai Jesus, nosso querido irmão, a nossa gratidão por estarmos aqui presentes, de saúde, né, de fé. Tem mais alto que isso, por isso que eu botei o fone. Muito amor.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado